Oi, pessoal, tudo na paz? Vamos começar mais uma tarde de aula? Vamos nessa? Hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 6, certo? Do nosso módulo Rota 6 da nossa plataforma. Pelo módulo, gente, vocês vão me acompanhar a partir da página 67, tá bom? E pela plataforma a partir da página 184, belezinha? Vamos nessa? Vamos estudar? Então, vem comigo! Então, pessoal, nas aulas anteriores nós já estávamos conversando a respeito dos serviços públicos que devem ser prestados pelos municípios, não é assim? Vimos que os governantes, no caso os prefeitos, né, os seus assessores e os vereadores são responsáveis, né, por manter todos os serviços públicos que os cidadãos precisam em ordem, certo? Hoje nós vamos estar estudando alguns serviços específicos. O primeiro é a de coleta do lixo e, na sequência, a administração e distribuição da água, ok, pessoal? Na página 184 da plataforma ou na página 67 do módulo de vocês vão encontrar essa imagenzinha aí, ó, que mostram as lixeiras de coleta seletiva, pessoal. Esse tipo de serviço é muito importante para o município. Por quê? Porque o processo de reciclagem é a transformação de materiais em novos produtos. Uma folha de caderno, por exemplo, escrita, pode ser transformada em uma nova folha de papel. Uma garrafa plástica pode ser transformada em um novo produto de plástico e assim por diante. Vidro é reciclável, plástico, baterias de celular ou de qualquer aparelho eletrônico, né? Os restos de comida também são reaproveitados, servem para adubar a terra, entre tantos outros benefícios que a reciclagem pode trazer para a humanidade, certo, pessoal? Para que a reciclagem seja feita, é preciso ter atenção ao descartar o lixo e praticar a coleta seletiva, certo? E o que é a coleta seletiva, pessoal? A coleta seletiva é separar, certo? Separar os materiais que podem ser reciclados, certo? Do lixo comum para depositar cada um desses materiais em uma lixeira própria. Por exemplo, a vermelha é para o plástico, a verde para o vidro, a azul para papel e a amarela para o metal, certo? Cada tipo de material é colocado numa lixeira com a cor específica para aquele material, tá bom, pessoal? Então, o município que tem a responsabilidade, né, em proteger o meio ambiente, tem a responsabilidade com o lixo que é produzido pela sua população, vai ter distribuído pelas suas cidades esse tipo de lixeira coletiva. Você já deve ter encontrado algumas dessas lixeiras distribuídas pela nossa cidade ou em alguns locais, né, que vocês costumam frequentar. É muito importante o uso dessa lixeira. E aí eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, por quais motivos o serviço público de coleta seletiva do lixo é importante? Por que vocês acham que é importante selecionar o lixo? Isso mesmo, quem respondeu que é porque ajuda, né, na preservação do meio ambiente, ajuda a manter nossa cidade mais organizada, né? E quanto maior for a reciclagem, menor é a quantidade de lixo produzido, você está totalmente correto. Muito bem, meus amores. Então, a partir de todas essas informações que nós estamos tendo, né, nós podemos chegar à conclusão que um dos principais serviços públicos, né, é a coleta do lixo, que é feita aí pelos profissionais, né, que nós chamamos de garis, certo? No Brasil, os governos municipais, gente, têm a responsabilidade de organizar um sistema de recolhimento de lixo, certo? O lixo que é produzido pela área urbana, inclusive das casas, dos condomínios, dos estabelecimentos comerciais, hospitais e escolas, que é justamente esses caminhões de lixo que nós vemos passar em dias determinados, né, pelos bairros, pelas ruas da nossa cidade. Depois de recolhido esse lixo, ele precisa de um destino adequado, né? Ele ser levado e ser descartado no lugar adequado. O ideal é separar e enviar para a reciclagem de materiais,
como eu já falei para vocês, né? Reciclagem de papel, plástico, vidro e metais. E aquilo que não pode ser reciclado ou reaproveitado deve ser encaminhado para aterros sanitários. Então, esses profissionais que trabalham aí na coleta do lixo são de extrema importância para todo e qualquer município, certo, pessoal? O próximo assunto, né, o próximo tópico é os usos da água, certo? Também há uma importância muito grande na participação da qualidade do serviço de água prestado pelo município. Por quê? Porque a água, gente, é indispensável para a nossa sobrevivência, né? E para a qualidade de vida dos seres humanos. Ela serve tanto para beber, como para preparar os alimentos, para a realização de diversas atividades necessárias à higiene, à saúde, né? Como tomar banho, escovar os dentes, né? Lavagem de roupa, limpeza da casa, né? Isso, pessoal. Apesar de ser tão importante, não se pode consumir a água em qualquer estado, tá? Na natureza, a água dos rios, lagos e lençóis freáticos, mesmo estando parecendo que estão limpas, mas elas podem possuir impurezas que são prejudiciais à saúde, certo? Vocês têm que ter na cabecinha de vocês que animais também fazem uso da água desses riachos, desses lençóis, né, freáticos, né? Também caem detritos, ou seja, ela pode possuir algum tipo de impureza que vai fazer mal a gente, tá? E por conta do risco de contaminação, a água coletada da natureza precisa passar por um processo de purificação. Para quê? Para tirar, para eliminar essas sujeiras, esses micro-organismos antes de chegar às torneiras das nossas casas. E esse tratamento é feito em locais específicos que são chamados de estações de tratamento da água. Aqui no Brasil, pessoal, as principais fontes de água que abastecem as cidades são os rios. Para captar a água dos rios é comum a construção de barragens que bloqueiam o curso natural da água, formando assim as represas, que são que a gente pode chamar de lagos artificiais. Tá bom? A instalação e a operação das estações de tratamento de água e a manutenção constante dos serviços, né, desses reservatórios, das tubulações, são de total responsabilidade das empresas vinculadas ao governo, certo? Ou fiscalizadas por ele. Certo, pessoal? Tais medidas são necessárias para evitar a interrupção no fornecimento regular da água tratada, que prejudicam os habitantes do município em suas casas e nas atividades que dependem do abastecimento de água, como, por exemplo, nossa escola, né? Os hospitais, os postos de saúde, as residências, os condomínios, entre tantos outros locais que precisam que essa água cheguem às torneiras de forma limpa, tratada e com eficiência. Ok, pessoal? E de quem é a responsabilidade? Dos governantes dos municípios. Aí a próxima imagem para vocês é da plataforma. E está presente lá na página 187. E essa imagem aí vai fazer com que a gente consiga acompanhar o caminho percorrido pela água quando ela sai da represa até as nossas casas, certo? O primeiro passo é esse primeiro xizinho, que aí na plataforma vocês podem apertar, que vai aparecer essa frasezinha aí, ó. A água é retirada da represa por meio de tubulações, muitas vezes com o uso de bombas de sucção. Então, como é isso? A água tá lá, represada, né? Tá lá no cantinho onde foi acumulada por uma represa, certo? Então, vem os canos que são colocados dentro da represa e a partir da sucção que esse cano faz, a água é retirada da represa e passa para esse segundo local que funciona como se fosse um tanque, certo? Esse que parece uma piscininha aí na imagem. Na estação de tratamento, a água é filtrada e depois misturada com produtos químicos, né, que eliminam os micro-organismos, as bactérias e toda a sujeira. Então, é nessa piscininha aí que vocês estão vendo que a água começa a ser tratada para chegar nas nossas residências. O próximo X diz que depois de limpa, a água é armazenada em grandes reservatórios. Olha a imagenzinha desse reservatório aí. Pois é, ó, ela sai pela tubulação lá da piscininha, entra numa casa como se funcionasse uma casa de máquinas, certo? E vai ser guardada
nesses depósitos grandes para que dele possa ser distribuído, né, para as regiões que tem residências, né, para as localidades que necessitam da água, certo? E é aí, ó, o último xizinho que vai falar sobre isso, que são as tubulações que transportam a água dos reservatórios até os locais de consumo. E aí vocês estão vendo as casinhas, né, recebendo essas tubulações e, consequentemente, recebendo essa água tratada e de total condição de consumo humano, pessoal. Tá dando para entender direitinho? Muito bem. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Na sequência, vocês vão estar fazendo as atividades lá da plataforma, que Tia Sam vai colocar na agenda, tá certo? Os números das páginas que vocês devem fazer, tá bom? E no finalzinho, né, como sempre, Tia Sam vai colocar um vídeo bem legal para fixação do conteúdo na cabecinha de vocês, tá bom, pessoal? Façam as atividades, hein? Beijo grande no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hoje a gente vai mostrar como essa água aqui é tratada e chega até a sua torneira. Bora ver! A gente está aqui na beira da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Esse aqui é um dos pouquíssimos lugares da cidade em que a gente ainda consegue captar água razoavelmente limpa e que seja economicamente viável tratar a água. A gente consegue ver algumas garrafas PET boiando, algumas coisas que a gente não gostaria de ver na água que a gente vai beber, mas você vai ver que com bastante trabalho dá para transformar isso aqui em água limpa. Vocês não estão vendo, mas aqui nesse redemoinho tem um buraco por onde a água vai descer por gravidade até uma casa de máquinas, que vai levar por bombeamento a água até a estação de tratamento. Aqui a gente tem 6 bombas, cada bomba tem 4.000 HP e é capaz de levantar 3.300 litros de água por segundo. Não é à toa que o barulho aqui dentro é meio que insuportável. Essas máquinas que a gente está vendo aqui em cima não são as bombas, são só os motores, onde é bombeada a mesma água aqui embaixo, onde tem algumas turbinas. É aqui também que a água vai ver cloro pela primeira vez na vida. O cloro serve como um oxidante. O que significa isso? Tem alguns metais que podem ser solúveis na água. O íon de ferro 2, por exemplo, é solúvel na água, não dá para tirar da água. Só que quando ele reage com o cloro, ele perde um elétron e vira um íon de ferro 3, que é insolúvel na água. E aí a gente consegue tirar esse ferro mais para frente. E se for necessário, é colocado também carvão ativado em pó na água. Ele funciona como uma espécie de armadilha, porque tem poros que pegam as substâncias que causam cheiro e gosto na água. Depois de andar mais ou menos uns 6 km e vencer 50 metros de altitude, a água chega aqui nessa cachoeira na estação de tratamento. Aqui acontece mais uma etapa que chama coagulação. Existem algumas partículas negativas na água, algumas sujeirinhas que têm carga negativa, e por ter cargas iguais elas se repelem. A gente precisa anular essas cargas. E para isso a gente joga alguma substância que tem carga positiva. Nesse caso aqui, joga cerveja de trigo. Não, brincadeira, isso aqui é sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio está sendo despejado por essa calha que você está vendo aqui, que vai ser misturado na água. A queda da água já ajuda a fazer essa mistura. Depois que a água recebeu o coagulante, ela vem aqui para esses tanques e recebe isso daqui, ó, o floculante. Ele trabalha como se fosse uma linha cheia de cola num tanque de areia. Ele faz com que toda a sujeira grude nele, para que ela desça e depois vá lá para o tanque de decantação. O floculante é responsável então por juntar a sujeira, para formar um grande flocão de sujeira. Aqui na floculação tem essa espuma meio esquisita, mas não precisa ficar com nojinho não. Não é a mesma espuma do rio Tietê. O que tem nela? É um pouco do coagulante que foi colocado lá atrás e um pouco de matéria orgânica da água, que é o resto de folha, coisinhas assim, que quando misturam lá naquela cachoeira, acabam juntando com algumas bolinhas de ar e aí aqui ela vai subir. Mas é lógico que isso aqui não vai para sua água. A gente está numa estação de tratamento que é justamente para tirar isso da água. E esse aqui é o tanque de decantação. Aqui nesse tanque a gente já consegue ver o flocão formado. E ele é comprido assim porque ao longo dele o flocão vai descendo, ele vai indo lá para o chão. Aquelas estruturas ali na frente onde estão os passarinhos se chamam vertentes. Mary, o nome desse negócio não é vertente, o nome disso aqui é vertedouro. Para que serve? Serve para pegar só a água que está bem na superfície, que está por cima, porque a sujeira já está lá embaixo. Uma coisa legal é que aqui no final do tanque de decantação, como a maior parte da sujeira já foi para o fundo, a água está bem transparente. Vamos dar uma olhadinha de perto.
Gente, olha o resultado do flocão, que foi lá pro fundo no tanque de decantação, virou esse lodo aqui, essa lama que o Iberê ficou com nojo de pegar. Isso aqui parece uma gelatina aguada. Ele não tem muita textura de lama, de lodo assim, que é mais denso. Eca! Agora é sacanagem o Iberê me mandar aqui pegar esse negócio, né? 95% da sujeira sólida da água já foi embora. Os outros 5% vão ser tirados aqui, nesse filtro. Esse filtro tem que ser limpo a cada 15 horas e aqui a gente consegue ver um pouquinho porque ele está vazio, está sendo limpado agora. Na primeira camada ele vai ter carvão, embaixo do carvão areia e embaixo de tudo isso bastante pedra para que o carvão e a areia não vão embora junto com a água. E para limpeza eles colocam a água no sentido inverso, ela vem de dentro para fora. Olha só essa casca de sujeira descolando, a água fica toda marrom. E depois que o filtro já foi limpo, a gente até consegue ver o fundo dele. Olha como a água ficou clarinha. Esse aqui é o laboratório principal da estação de tratamento, funciona 24 horas por dia e aqui eles analisam um monte de coisa. pH da água, turbidez, quantidade de cloro, temperatura, alcalinidade, flúor, metais, cor. E uma coisa legal é que aqui eles têm essas torneiras que trazem a água de cada etapa do processo. A gente acabou de ver a filtragem, então a água filtrada está saindo por aqui. Com tudo que a gente viu, a água já está potável. Vamos ver. Isso daqui, né? Olha lá, Mari, não vai pegar água errada? Calma que essa água ainda não está pronta para ir para sua casa. Para isso ela ainda precisa receber 3 coisas. Cal, que serve para tirar a acidez da água, e se a gente colocar ela nos canos, do jeito que ela sai aqui da estação de tratamento, o ácido da água pode corroer os canos. O cal vai evitar que isso aconteça. O pH da água que sai tem que ser mais ou menos 9, que é um pouco mais alcalino do que o neutro. E a gente tava aqui dentro, um passarinho tava batendo na janela, a gente conseguiu pegar ele. Tá meio bravo, vamos soltar o bichinho. Flúor, que serve para proteger os seus dentes das cáries. Cloro, que chega num gás liquefeito dentro desses cilindros, são gastos mais ou menos 9 toneladas por dia e é uma coisa que pouca gente sabe, mas o cloro nessa etapa do processo ele serve como se fosse um guarda-costas da água. Ele vai junto até a sua casa para garantir se acontecer qualquer tipo de contaminação no meio do caminho, o cloro vai agir e garantir que você beba uma água limpa. E desde 2014, essa estação de tratamento da Sabesp conta também com um outro sistema de tratamento, que é esse daqui por membranas. Dá uma olhada aqui. Esse sistema substitui a floculação, a decantação e a filtragem lá do tratamento convencional. Quando a água sai daqui, ela se mistura lá com aquela água que o Iberê bebeu para fazer a correção final. Aqui tem uma membrana fora d'água, a gente consegue entender um pouquinho como ela funciona. São milhares de canudinhos bem pequenininhos, funciona como um canudinho de refrigerante, com a diferença de que ele tem uma parede com microfuros em que não deixa passar uma série de coisas. Só que para a água entrar aqui é bem difícil, então lá embaixo existem bombas muito fortes que vão puxando a água para dentro do canudinho. E finalmente, depois de tudo isso, a água já está pronta para você beber. Fazer suco, fazer comida. E vai para aqueles reservatórios que você está vendo ali atrás. Qual a capacidade desse sistema aqui que a gente mostrou? O que guarda ali é 70 milhões de litros de água, mas produz 16 mil litros por segundo, Mary. É muita coisa.